Oi, gente do meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje eu decidi me posicionar no meu canal, dar minha opinião sobre o quadro político do nosso Brasil, da nossa nação. Eu não estou assim tão animada como nos outros vídeos, mas é que o momento muitas vezes nos pede para a gente se calar mais, orar mais, buscar mais, refletirmos mais sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então eu vendo e ouvindo muitas pessoas, crentes, cristãos, se pronunciando sobre a política, sobre o que eles acham, eu decidi por bem, já estava sentindo assim no meu coração, e hoje teria um momento, um período de oração pelo nosso Brasil, pela nossa nação, mas não só pela nossa nação, mas também por outros países que sofrem perseguições religiosas. Eu sei que muitos de vocês, ou a maioria de vocês aqui do meu canal, sabem disso, que outros países sofrem por perseguição religiosas, oram inclusive, mas muitos não têm esse conhecimento e nem tampouco ora por falta realmente desse conhecimento. E hoje eu quero ler com vocês, dividir com vocês, na verdade, o que está ardendo no meu coração mediante a todo o quadro político da nossa nação, do nosso Brasil, e o que eu tenho visto. E eu quero falar para vocês que isto é minha opinião, eu respeito a opinião dos outros meus colegas, de outros cristãos que pensam diferente de mim, mas essa é a minha opinião e eu quero dar minha opinião baseado na palavra de Deus, porque a nossa vida como cristão, ela precisa ser baseada, pautada na palavra de Deus. E antes de dar minha opinião, eu quero compartilhar com vocês em Mateus capítulo 5 e o versículo 43. Vamos ouvir o que Jesus falou para nós? Diz assim: ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Senhor Jesus falando, olha o que Jesus nos diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazendo bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu sei que muitos que não estão e não seguem os princípios da palavra de Deus pensam completamente diferente daquilo que Jesus nos ensinou. O mundo aí fora que não tem o temor do Senhor, eles amam o seu próximo, amam os seus amigos e odeiam, falam mal daquelas pessoas que eles não gostam. Mas o Senhor Jesus nos dá um outro ensinamento, nos dá outra orientação. Ele fala assim: olha, aí por aí dizem, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu digo, amai os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Ou seja, é você falar bem, você abençoar, você elogiar até mesmo uma pessoa que maldiz você, que nos maltrata. O Senhor Jesus nos diz pra gente orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa, por mais que a gente não concorde com essa pessoa. E por que eu estou trazendo essa palavra para nós e esse ensinamento do Senhor Jesus, que não é meu, que é do Senhor e que a gente tenta cumprir?
A gente sabe que vamos passar dia 30 de outubro agora pelo segundo turno das eleições. E qual é o meu pedido aqui no meu canal, meu clamor a você? Compartilha, porque muitas pessoas precisam ouvir. Pessoal, se a gente sabe, tem consciência que o candidato, ele não segue os princípios da palavra de Deus, é a favor ao aborto, é a favor da legalização das drogas, da ideologia de gênero, não tem por que nós, como cristãos, votar nessa pessoa. Temos que ter consciência, pensar nos filhos dos nossos filhos, nessa futura geração que está vindo. A perseguição religiosa. Agora você já não vai poder mais levar a palavra ou pregar a palavra de Deus em praça, ou até mesmo outras religiões que às vezes entregam papéis falando da palavra de Deus. Não vai poder mais fazer isso, pessoal. Então a gente tem que parar e pensar e não se vender por pouco dinheiro. Quem nos sustenta é Deus. Quem nos dá saúde é Deus, quem nos dá o alimento é Deus, providenciando emprego. E às vezes a pessoa está se vendendo por um pouco de dinheiro que o outro candidato esquerdo está prometendo. Gente, eu não estou defendendo nenhum político, até porque eu sei, tenho consciência que todos, a maioria que se candidatam aí para a presidência, eles não estão tão preocupados assim com o povo. A gente sabe que é tudo relacionado aqui ao dinheiro, a gente não é ignorante, a gente sabe muito bem disso, que o amor cada vez mais vai se esfriando e passando longe o cuidado de uns para os outros. Mas a gente sabe que tem um candidato que é a favor aos princípios da palavra de Deus, a favor da família. A gente, como cristão, precisamos ter responsabilidade e votar nesse candidato, porque pelo menos ele é a favor, pelo menos ele está indo ali a favor aquilo que a palavra de Deus nos diz. E aquele que é a favor do aborto, ele está indo contra a palavra de Deus, onde a própria palavra de Deus nos diz, não matarás. E porque nós, como crente, como cristãos, vamos votar num candidato que é contra a palavra de Deus? Pessoal, eu fico triste com o que está acontecendo, embora eu sei que seja o cumprimento da palavra de Deus, mas eu creio que se nós nos unirmos em oração, em clamor a Deus, o Senhor pode reverter essa situação em favor do seu povo. Mas o meu pedido é, se o outro candidato é contra os princípios da palavra de Deus, não cabe a nós, como cristãos, falar mal dele. Não cabe a nós, como diz aqui a palavra de Deus, maldizer ele. Cabe a nós, como cristão, orar pela vida dele, porque ele é uma alma que precisa do Senhor Jesus. Ele é uma vida que Jesus também morreu por ele. E eu vejo por aí as pessoas falando porque ele é vagabundo, porque ele é ladrão, porque ele roubou, porque ele fez isso e aquilo outro. Nós, como cristãos, a gente sim pode se posicionar. A gente pode colocar o Brasil é do Senhor, essa nação é do Senhor, posicionar a favor de um candidato que esteja a favor dos princípios da palavra de Deus, mas nós, como cristãos, não podemos estar do outro lado como o mundo e falar maldizer, onde o Senhor Jesus falou assim, olha, se as pessoas te maltratam, ore por ela, fale bem dela. Então que a nossa oração seja, Senhor, salve esse homem, abençoa ele com salvação, Senhor, abençoa ele com sabedoria, com discernimento, Senhor, porque se o Senhor Jesus salvar esse homem, você pode até não crer, mas eu creio no poder de Deus. Ele vai pensar diferente, agora ele vai pensar como o Senhor Jesus pensa, ele vai pensar como o Senhor Jesus quer de nós. E o que eu vejo por aí é muitos cristãos
cristãos falando mal, praguejando ele, incitando o ódio, a raiva, a ira, nos lugares públicos, até mesmo para os seus próprios filhos. Não, a gente não está aqui para fazer isso. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estamos passando por momentos difíceis, estamos passando, mas é o Senhor permitindo, é Deus permitindo, para que eu e você venha orar mais, para que eu e você venha buscar, venha clamar mais ao Senhor. E é isso que o Senhor Jesus falou. Para quê? Para quê? Para que sejais filhos do Pai que estás nos céus. E como a gente se torna filho do Pai que estás no céu? Quando a gente ama o nosso inimigo. Então, se a gente acha que ele, nesse momento, está indo contra a palavra de Deus e está se comportando como nosso inimigo, a gente precisa bem dizer. Falar bem. Não tenho nada o que falar bem dele. Então não fala nada. Se cala e ora para Jesus mudar, salvar, transformar a vida dele. E eu também quero ler aqui com vocês, Segunda Crônicas, né, gente? Bem conhecido aqui de todos nós. Gente, eu peço que você medite em tudo isso que eu estou falando. Eu já estou sentindo no meu coração, já tem dias de falar, porque eu tenho escutado muitas coisas, os crentes falando mal, fazendo gestos, sabe, horrorosos contra o candidato que pensa diferente de nós como cristão. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou a bem dizer aquelas pessoas que nos maltratam. A linha de raciocínio da palavra de Deus é completamente diferente do mundo aí fora. E somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores, devemos agir como o Senhor Jesus agiu e age até hoje no nosso meio. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é humilhação nossa como crente, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Deus aqui está pedindo para o povo se humilhar, orar e buscar a face dele. Não é falar mal do outro candidato, não. É orando e converter, ou seja, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, se no primeiro turno você votou naquele candidato que é completamente contra os princípios da palavra de Deus, está em tempo de você se arrepender, pensar e repensar o que você quer dos seus filhos, dos seus netos e para essa futura geração. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então temos a oportunidade, gente, aí dia 30 de outubro de fazermos a diferença. Vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela nossa nação, mas não só pela nossa nação, mas por outros países também que sofrem perseguição religiosa, pessoal. É essa mensagem que eu quero deixar com meu coração muito triste. Triste por tudo que a gente está vendo acontecer, e eu até me emociono falar com vocês, mas eu creio no poder do nosso Deus. Que aconteça o que acontecer, o Senhor não perdeu o controle da situação nunca. Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.